Olá, meus caros. Hoje vamos começar uma nova série sobre os heróis da Bíblia. Você quer saber quais foram? Então assista o vídeo e descubra. Moisés é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes e inspiradoras da Bíblia, e sua jornada de vida é repleta de lições de coragem, fé e superação. Embora seja reconhecido como o grande libertador do povo de Israel, o líder que desafiou o faraó do Egito e guiou seu povo rumo à liberdade, Moisés começou sua trajetória de forma muito diferente. No início, ele era um homem relutante, inseguro e cheio de limitações. E é exatamente isso que o torna um personagem tão próximo e humano. Moisés não era um líder natural, nem um herói evidente aos olhos dos outros ou de si mesmo. Na verdade, ele tentou evitar essa missão ao máximo. E, ironicamente, foi essa mesma relutância que o fez se tornar uma figura única. Um líder que nasceu da hesitação e da humildade, mas foi transformado por sua fé e determinação. Desde cedo, Moisés enfrentou desafios. Nascido numa época de opressão, ele foi abandonado às margens do Nilo por sua mãe, numa tentativa desesperada de salvar sua vida. Por uma reviravolta do destino, ele foi encontrado pela filha do faraó e criado no palácio, onde teve acesso à educação e aos privilégios de um príncipe egípcio. Esse começo não fazia prever o futuro de Moisés, mas também foi a sua primeira experiência de resiliência e sobrevivência. Ele passou por uma infância segura, mas aos poucos foi percebendo o sofrimento de seu povo, os hebreus, que viviam como escravos sob a dura tirania do faraó. Em um momento de indignação, Moisés acabou cometendo um ato impensado ao matar um egípcio que maltratava um hebreu, o que o levou a fugir para o deserto de Midian. Ali, ele passou muitos anos em anonimato, vivendo como pastor, escondido de seu passado e de qualquer responsabilidade heróica. A vida de Moisés poderia ter continuado assim, longe de qualquer holofote ou missão grandiosa. Ele provavelmente imaginava que estava destinado a uma vida simples e tranquila. Mas foi então que, de maneira totalmente inesperada, ele teve uma experiência que mudaria tudo. Ao cuidar das ovelhas, ele viu uma sarça ardente que queimava sem se consumir, um sinal de Deus para chamar sua atenção. Nesse momento, Deus o convocou para uma missão praticamente impossível: retornar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. A resposta de Moisés foi imediata e surpreendente. Ele não aceitou a missão com entusiasmo ou coragem. Pelo contrário, ele tentou fugir dessa responsabilidade. Moisés alegou que não era a pessoa certa para essa tarefa e que tinha dificuldades para falar em público, uma limitação que o incomodava profundamente. Ele era, nas palavras dele mesmo, um homem de fala lenta e língua pesada. Essa característica traz um toque de vulnerabilidade ao personagem e mostra que até mesmo os grandes heróis da Bíblia têm seus próprios medos e fraquezas. Diante dessa insegurança, Moisés pediu para que Deus escolhesse outra pessoa. Ele queria evitar ao máximo o papel de líder, e sua fala lenta era para ele um grande empecilho. Ele não se achava capaz de convencer o faraó ou de falar em nome de Deus. Contudo, Deus insistiu, garantindo-lhe que estaria ao seu lado e que supriria qualquer limitação que ele tivesse. Para ajudá-lo a superar essa insegurança, Deus providenciou seu irmão Arão como porta-voz, dando-lhe o apoio de que precisava. Esse detalhe da história é particularmente tocante, pois mostra que até os mais inseguros e cheios de dúvidas podem alcançar feitos grandiosos se tiverem coragem para confiar em algo maior. Moisés aceitou a missão, ainda com medo, mas também com uma fé crescente. Sua obediência e disposição para seguir em frente, mesmo sem saber ao certo como conseguiria, foram o que o transformaram em um verdadeiro herói. A partir daí, a trajetória de Moisés foi marcada por inúmeros momentos extraordinários. Ele desafiou o faraó com as pragas que assolaram o Egito, atos que demonstraram a força e a presença de Deus, mas também a coragem de Moisés, que arriscava sua vida ao confrontar um dos homens mais poderosos do mundo. Quando o faraó finalmente permitiu que o povo de Israel saísse do Egito, Moisés se tornou o líder de uma multidão, conduzindo através do deserto, em busca da terra prometida. E foi durante essa jornada que ocorreu um dos episódios mais memoráveis de sua vida: a travessia do Mar Vermelho. O relato bíblico descreve esse momento com uma intensidade impressionante. Moisés, liderando seu povo, chegou à beira do mar, e atrás deles vinha o exército do faraó, que havia mudado de ideia e queria capturar os israelitas de volta. Sem lugar para fugir, o povo estava apavorado.
E foi então que Moisés, inspirado por sua fé, ergueu o cajado, e as águas do mar se dividiram, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Esse milagre não apenas salvou o povo de Israel, mas consolidou a liderança de Moisés e a certeza de que ele realmente havia sido escolhido para essa missão. Era um líder que se guiava pela fé, mesmo quando tudo parecia impossível. Mas a jornada de Moisés não foi só de milagres e vitórias, foi também de desafios constantes. No deserto, ele teve de lidar com a impaciência, a incredulidade e as queixas do povo, que frequentemente duvidava da missão e questionava suas decisões. Moisés, por sua vez, demonstrou uma paciência e uma resiliência impressionantes, sempre voltando-se a Deus em busca de orientação. Ele não apenas liderou seu povo, mas também se tornou um exemplo de como lidar com as dificuldades, de como superar as inseguranças pessoais e de como confiar em um propósito maior. Ao receber as tábuas com os 10 mandamentos, ele também se tornou o porta-voz das leis divinas, mostrando que até mesmo alguém que um dia foi relutante e inseguro pode se tornar uma figura de autoridade e reverência. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Eu sou Moisés, o homem que hesitou, o libertador relutante. Quando Deus me chamou, eu estava perdido em minhas próprias inseguranças. A voz divina ecoava em minha mente, mas eu só conseguia pensar na lentidão das minhas palavras, nas gaguejadas que me perseguiam. Como eu poderia ser o porta-voz do Altíssimo se mal conseguia articular meus próprios pensamentos? Era como se cada letra que saía da minha boca fosse um peso, uma âncora que me prendia ao chão, enquanto Deus me pedia para voar. Lembro-me do olhar do povo, a expectativa em seus rostos, a esperança misturada com o desespero. Eles precisavam de um líder, de alguém que os guiasse para fora da escravidão, e eu era aquele que se sentia mais como um fardo do que como um salvador. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de mim. Ele me deu Arão, meu irmão, como apoio, e de repente, o que parecia uma limitação se transformou em uma parceria. Juntos, enfrentamos o faraó, desafiamos o poder do Egito. Eu, o homem que duvidava de si mesmo, estava diante de um rei, clamando pela liberdade do meu povo. E quando chegamos à beira do Mar Vermelho, com os egípcios em nosso encalço, a dúvida voltou a me assolar. Mas ali, com o mar à nossa frente e a morte atrás de nós, eu levantei a vara. A água se partiu e a terra seca se abriu diante de nós. Eu percebi que, mesmo com minhas limitações, havia algo maior em mim, algo que transcendeu meu medo. O que eu aprendi é que às vezes a verdadeira força não está na ausência de fraquezas, mas na coragem de superá-las. Eu sou Moisés, e minha voz, mesmo lenta, ecoou na eternidade. O fim de sua jornada também é marcante. Moisés conduziu o povo até a terra prometida, mas devido a um erro, ele mesmo não entrou nela. Deus permitiu que ele a visse de longe, mas não que a pisasse. Esse momento final traz um aspecto humano e trágico à sua história, lembrando-nos de que até mesmo os grandes líderes têm suas falhas e que a vida nem sempre é justa ou fácil. No entanto, Moisés aceitou seu destino com dignidade, sabendo que havia cumprido sua missão. A história de Moisés é um exemplo poderoso de como até as pessoas mais inseguras e imperfeitas podem se tornar heróis. Ele não começou como um líder, não era confiante e nem ao menos acreditava em seu potencial, mas sua fé e sua perseverança o transformaram. Moisés nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de fraquezas, mas na capacidade de superá-las. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.